Perfeito. Começando, eu falo que sempre que a gente vai falar de fisioterapia na saúde do atleta, é bom nós estarmos dando aquela relembrada do que é a fisioterapia em si. Porque muitas vezes nós nos prendemos a medicamentos, nós nos prendemos às patologias, nós nos prendemos a teorias fechadas do que é o que está acontecendo com o seu paciente. Claro que é importante saber de tudo, de todo o detalhamento e de todos os remédios que ele está tomando, essas coisas. Só que olhem bem a definição curta do que é fisioterapia. Fisioterapia é a ciência que estuda o movimento humano. Então, para você curar o movimento humano, você tem que movimentar esse paciente. Muitos colegas aí, eles sempre preconizam um atendimento mais passivo para atletas, né, para jogadores de alto rendimento, assim, de alto nem tanto, mas de baixo rendimento, prática de atletas amadores. Mas nós temos que ver o seguinte: se o meu atleta ele tem um ritmo de treino considerado médio a pesado para a prática esportiva, ele não vai ter grandes resultados quando a minha terapia é muito passiva, certo? Claro que eu não vou poder trabalhar meu atleta se ele tiver com dor, né? Eu tenho sempre que sanar essa primeira causa, que é a causa da dor desse meu atleta, só que o quanto antes eu tenho que devolver ele ao movimento. Aqui é bem claro, né? Se nós perguntarmos assim, qual o esporte mais praticado, qual esporte você pratica, nós sempre vamos ter um N muito maior no Brasil de praticantes de futebol. Não quer dizer que não existam as outras práticas das outras modalidades esportivas, só que nós temos um N cada vez menor. É bem aquele negócio de colégio, né? A resposta maior, pelo que vocês podem ver nos indicadores aí, é dos homens praticando futebol e as mulheres, em sua maioria, praticando o voleibol. Até porque quem é de colégio público assim, sabe que não tem uma grande variância, pelo menos não tinha em 1872, quando eu frequentei, não tinha uma grande variância de esportes que os professores nos passavam naquela época. Mas nós temos as práticas dos mesmos. Beleza. Atleta é só quem vive do esporte para o sustento da sua vida? Não, nós temos tipos e níveis de atleta diferentes, porque nós temos que classificar o atleta devido à sua periodicidade e também a diferenciação de um atleta de baixo nível, médio e alto nível de rendimento. Existe uma terminologia muito empregada que é assim: atleta de alto rendimento tem vida curta. Então, esse termo, ele é totalmente verídico ou não? Se um atleta de alto rendimento ele tem uma vida um pouco mais curta, devido a justamente o desgaste e a sua exposição a buscar limites, buscar recordes e buscar resultados. Então, por isso que não vemos muitos atletas em categorias extremamente veteranas praticando esportes, com observação ainda maior voltadas ao futebol. O grande auge dos atletas, em sua média, é da faixa dos atletas futebolísticos, tá? É da média de
18 ali até seus 30 anos. Muitos atletas hoje estão jogando além dos 30 anos? Claro que estão, porque nós temos avanços de ciência e avanços de qualidade de vida que permitem eles manterem o resultado um pouco mais tempo. Mas se vocês observarem, essa é a faixa etária que os atletas buscam. Bom, os esportes também recebem, de acordo com a sua praticidade e o empenho desses atletas, as classificações de prática esportiva como hobby e como profissão. Nós temos, eu acho que o Brasil é um dos maiores detentores do recorde de praticantes de final de semana, justamente pela necessidade da população ter uma jornada um pouco mais exaustiva de trabalho durante a semana. Hoje, a nação inteira é um público que trabalha uma grande parte do período e estuda na outra parte do período para ter condições de vida melhor, para buscar condições de vida melhor, o que leva ainda mais a essa praticidade dos atletas de final de semana, que são os atletas que praticam como hobby. Grande parte desses atletas são os maiores atletas lesionados que nós podemos ter, porque o ideal é que nós fizéssemos uma atividade física regular, diária. Nossa, professor, mas fazer atividade física é chato. Tudo bem, mas é necessário, porque o corpo precisa de movimento para funcionar. E o esporte também precisa de movimento para funcionar, além dos limites normais do corpo. Então, se você mantém, mesmo que por prevenção, uma saúde física íntegra, quando você vai lá na prática do seu esporte como um hobby, a sua chance de lesão, vamos falar que era de 60%, ela vai ser reduzida para 15%, 10%. Claro que nós temos que descartar a parte da lesão traumática, porque isso o cara pode ser o mais preparado quanto o menos preparado. Uma lesão traumática é suscetível para os dois lados. Esporte de alto nível são os esportes que geram sustento para a vida do atleta. Mas, professor, eu vi uma coisa. Eu vi que vou falar assim, o arco e flecha brasileiro, o pessoal depende muito de correr atrás de um patrocínio ou mesmo praticam de forma intensa, mas não tem um incentivo financeiro. Muitos esportes no Brasil, pelo que nós vemos naquela lista mesmo, eles não são apoiados de maneira financeira. Muitos atletas também não são apoiados de maneira financeira e têm um excelente potencial para ser um atleta de alto nível que traga resultados. Hoje existe muito lance de equipes, né? Porém, temos atletas aí, vamos falar de lutas, karatê, judô, taekwondo, essas coisas, que não fazem parte das grandes equipes, mas têm um potencial de alto nível esportivo competitivo. Então, esses atletas que não participam dessas grandes equipes, muitas vezes, de início, não pegam tanta visualização ao mercado de patrocinadores, mas são atletas que têm muito potencial para receber aí o seu bônus financeiro e ter um sustento de viver do esporte, que com certeza é o sonho de muita gente, ou já foi o sonho de muita gente também. Bom, a gente tem que sempre pensar uma coisa. Vamos lá, eu vou colocar o meu exemplo aqui para vocês. Resolvi retomar as práticas da atividade física, onde eu amo de paixão
a corrida de rua. Só que não uma corrida de, não, vou correr 3 quilômetros e vou ficar em casa. Eu gosto das corridas de longa duração, corridas de 21 quilômetros, corrida de 42 quilômetros. Só que eu sei que uma das condições para eu levar a minha prática esportiva a um nível saudável, onde eu não tenha lesões, remete-se a baixar peso. Porque nós sabemos que um atleta obeso praticando corrida gera um extremo impacto sobre a sua articulação do joelho. Então, a prática esportiva em si, ela tem que ser sempre considerada todas as necessidades e especificidades do esporte. Na minha opinião, todos sempre podem praticar qualquer modalidade esportiva. Claro que eles têm que sempre buscar as melhores condições para isso. Eu vou pedir para um cara que tem problema de hipertensão arterial fazer uma prática de um esporte aeróbio com alta intensidade, sendo que ele não tem uma regularização das suas medicações e a sua hipertensão ela é descontrolada. Então sempre tem que se ficar muito atento quanto a isso para a prática esportiva. Biomecânica do esporte. O esporte em si, todo esporte, existe uma coisa que se chama gesto esportivo, que são os movimentos mais característicos daquele esporte, tornam o gesto esportivo do mesmo. Por exemplo, futebol. Qual é o gesto característico mais proeminente ali? O chute. Então, gesto esportivo do futebol vem o chute. Voleibol, a cortada ou o saque, né, o movimento de o atleta afastar a mão e refletir sobre a bola. Ou a natação, aquela braçada com a respiração, não é? Então, são os gestos mais marcantes que vão sempre determinar o gesto esportivo daquela modalidade em si. Como eu tinha dito, gesto esportivo do voleibol, cortada ou saque. Agora um momentinho para nós aqui. Quero que quem se sinta à vontade aí, escolha uma modalidade esportiva e tente acertar o gesto esportivo daquela modalidade. Podem abrir o microfone. Estou aqui ouvindo. Soco do boxe. Soco do boxe. É bem curioso isso, Rafa, que assim, tanto que a modalidade que você pratica também, o gesto esportivo é o soco, que é o karatê. Só que você sabe me falar qual que é a diferença dos dois, do gesto esportivo? A diferença do soco do boxe e do soco do karatê? O gesto esportivo. Os dois utilizam o soco como gesto esportivo. Só tem uma interpretação de diferente nos dois. Não sei se eu vou estar falando besteira, mas a questão da técnica do movimento, a biomecânica do movimento é diferente. Isso. O soco do boxe é seria de um soco de karatê. Isso. Um soco é um soco, mas a forma do soco acontecer é diferente. Isso mesmo. O gesto esportivo que eles delimitam como gesto esportivo do boxe é onde nós temos um direto com a proteção de guarda alta. O karatê é onde tem um golpe também com o braço reto, você vai saber falar muito melhor que eu o nome do golpe, porém o outro braço na cintura. Eu acho que é o braço utilizado para fazer kata, né? Então, essa é a diferenciação do gesto esportivo dos dois, por exemplo. São dois esportes que utilizam o soco, mas o posicionamento em si é diferente. Entendi, é isso mesmo. Mais alguém, algum esporte?
Pode ser um de cada vez, não precisa falar todo mundo junto, não. Handball. Handball, qual é o gesto esportivo do handball? Boa. O passo normalmente uma perna na frente da outra, né? Tipo, e também tem o movimento de, vamos dizer assim. Deixa eu lembrar agora o movimento do handball. Não, existe um movimento específico que é o gesto esportivo. Arremesso. Qual? Mas O qual que é? arremesso. O arremesso em direção ao gol, né? Sim. Como se fosse... Deixa eu O pegar aqui. apoio e o arremesso. Acho que são as coisas mais importantes, no caso. Vamos pegar Porque tem um aqui apoio também, o apoio é importante, né? Deixa eu ver se eu tenho a imagem fácil aqui. Handebol. Achei. Esse é o gesto esportivo do handball, que é o salto com arremesso de bola. Alguém, algum outro esporte? Só mais um, vai. Só mais um. Possível que ninguém goste de nenhum outro esporte. Vou falar outro, então. Fala aí, Marquinhos. Basquetebol. Basquetebol. Qual é o gesto esportivo do basquete? Salto e arremesso. Não. Não? A pura finta do drible é o gesto esportivo do basquete, onde o jogador está dominando a bola em solo. Pois eu vou separar um material que eu vou colocar no Eu próximo sempre penso na pré-aula. finalização. Sim, vou colocar no pré-aula da próxima unidade os gestos esportivos das modalidades que nós temos. Acho que, se eu não me engano, listei das modalidades olímpicas só. Mas daí tem lá de todas, certinho. Bom, vamos lá. Certo. Aqui, cadê? Pronto. Fisiologia do exercício. Por que eu falei no começo que o mais importante é voltar ao movimento desse atleta? Ela é intimamente ligada à fisiologia do exercício ali. Porque se você sabe o movimento que está, o gesto esportivo, né, que está sendo executado naquele esporte, você tem que saber que o atleta ele tem que se recuperar ao nível de executar com maestria novamente o mesmo gesto esportivo. Porém, para termos um gesto esportivo bom, né, um gesto esportivo extremamente qualificado para atletas, nós temos que pensar que a região articular tem que estar funcionando bem, muscular, sistema cardiovascular e respiratório tem que estar todo em função, e a biomecânica e bioenergética em si desse paciente tem que estar em ordem, porque para fazer o movimento em si, você não precisa de uma grande demanda energética, mas para fazer um movimento a um nível diferenciado, onde você seja beneficiado na sua prática esportiva, você tem que fazer, durante os esportes, com certeza vocês já ouviram isso, nós temos que dar 200% do nosso corpo para realizar um movimento com perfeição e que nos dê sempre vantagem no esporte. Por mais que você pratique alguns esportes por lazer, essas coisas, sempre vai existir a competitividade dentro dele.
em esportes individuais, esportes em grupo. Ah, mas professor, eu pratico e por hobby arco e flecha. Então, o seu objetivo no esporte é acertar a flecha no centro do alvo. Vai existir uma competição sua contra você mesmo. Por quê? Quando você pratica alguma coisa, você quer ficar melhor do que você estava antes. Ah, mas eu faço só musculação, professor. Competição sua contra você mesmo. Você está fazendo para uma qualidade de vida melhor, porém você não vai querer sempre fazer os mesmos exercícios, utilizar a mesma carga. Você sempre vai querer melhorar, mudar, tudo isso em busca de uma saúde melhor. Mas você sempre vai querer superar os seus limites. Ah, professor, mas eu faço pilates. Aí, agora eu quero ver você falar o que tem para melhorar no pilates. Pilates, além do sistema respiratório ser muito bem acessado, existe também sistema de flexibilidade. Ah, professor, mas eu não quero ser uma ginasta olímpica. Não é você querer ser alguma coisa, mas se você está praticando aquilo, o Pilates, por exemplo, você vai ver que tem alguns exercícios que demandam uma certa flexibilidade, que no início você vai fazer com o quanto você consegue. Só que depois de um tempo de treinamento, depois de um tempo que o seu corpo está sendo acostumado e treinado para aquilo, você vai conseguir atingir outras amplitudes. Com isso, sempre bate aquele arzinho de curiosidade em nós, e hoje nós temos uma ferramenta excelente que é o smartphone à mão, e para o curioso você vai procurar assim, né? Ah, exercício tal, nossa, dá para fazer assim. Então você vai entrar numa competitividade com você mesmo para tentar sempre buscar melhores resultados. Bom, nós temos que saber também que o seguinte, beleza, eu estou indo na prática esportiva, então é uma coisa que eu vou levar o melhor de mim até lá. Tudo bem, tranquilo. Só que assim, vamos lá, eu quero fazer, vamos citar a musculação. Eu quero ir lá fazer a musculação. Aí o primeiro exercício que eu vou fazer, eu quero começar com 200 quilos no supino. Se você for treinado para isso, você já estiver fazendo isso, você vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Porém, essas cargas iniciais, elas não geram aquelas famosas dorzinhas mais fáceis, né? As dorzinhas mais aceitáveis no corpo. O que vocês veem muitas pessoas que treinam musculação há mais tempo fazer? Hoje eu vou treinar a região de peitoral, então vou pegar uma carga mais baixa nos primeiros exercícios para aquecer aquela musculatura. Então, você tem que sempre fazer um preparo para iniciar uma atividade física, onde você vai ter um gasto energético alto. E sempre respeitar o fator individualidade. Tudo que é estudo de esporte não é uma coisa que é sempre avaliada em um estudo apenas. São sempre feitos diversos estudos com diversos tipos de população-alvo, onde os resultados sempre serão diferentes. Então, quando você está buscando alguma informação, seja para um paciente seu que você vai tratar, seja para um aluno, se você for um professor de educação física, né? Seja para um aluno que você vai treinar, você vai elaborar os treinos dele, você tem que respeitar muito a especificidade daquele atleta, daquele paciente. Porque se é um atleta que, vamos falar, você fez a sua avaliação e viu que nos exercícios de peitoral ele tem uma fadiga muscular grande. Então, você não pode passar um treino de resistência
exaustivo para aquele paciente, para aquele atleta. Porque senão esse treino exaustivo vai ser feito pela metade, não vai ser tão bem feito. Por isso que a periodicidade do treino, ela é muito importante para estar executando ele. Como eu disse, hoje era uma aula um pouco mais introdutória apenas, nós vamos entrar nos afundos nas próximas aulas. E é o seguinte, eu coloquei no pós-aula lá de vocês um artiguinho curto, artigo bem curto mesmo, falando da fisioterapia na prática esportiva, certo? E então, vamos lá até dia 1º para estar me mandando um resumo desse artigo. A parte mais importante, eu vou ler tudo, mas a parte mais importante, que para mim vai ter um agravante muito maior, é essa aqui, ó. O último parágrafo deve conter o ponto de vista do aluno sobre o artigo. Eu quero que vocês comecem a opinar sobre aquilo que vocês estão lendo. Normalmente nós pedimos resenhas, artigos, mas eu acredito que nós pecamos em não saber o que vocês querem, o que vocês acham daquele material que vocês estão lendo. Se aquilo lá está agregando conhecimento ou se não está agregando conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de hoje. Vou ficar aí à disposição até as 22, ou se alguém quiser fazer perguntas, já estou à disposição. Muito obrigado, pessoal.